Fala pessoal, sejam muito bem-vindos em meu canal e para começar esse vídeo eu tenho algumas perguntas para vocês. Já chegou a codificar alguma solução para um problema do trabalho ou de algum exercício da faculdade, por exemplo, mas você não tinha ideia se aquela solução que você fez era rápida o suficiente ou não? Ou você estava em algum processo seletivo, fez um código, mas aí o entrevistador te perguntou, tá, mas qual que é a complexidade desse código? E você ficou sem saber o que falar? Já ouviu falar sobre Big O, mas não faz ideia do que é? Já até tentou ler um livro ou pesquisou na internet sobre complexidade, mas o que viu foi vários números, várias fórmulas matemáticas e acabou que não te ajudou em nada? Você continuou sem entender como calcular? Ou simplesmente ficou curioso com esse título e quer saber o que é complexidade de algoritmos e como você descobre se o código que você fez é rápido o suficiente ou não? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, fica aqui nesse vídeo. Eu garanto que você vai conseguir calcular, de uma forma bem simples, a complexidade de tempo de 90% dos códigos que você vê ou que você escrever daqui para frente, seguindo apenas 3 passos que eu vou passar aqui para vocês. Vocês concordam que pode existir mais de uma maneira da gente resolver um mesmo problema? E nesse caso, como que eu sei se uma solução é melhor que a outra no quesito tempo de execução? Bom, talvez uma forma seria, por exemplo, eu marcar quanto tempo meu código demora para rodar desde o início até o fim da sua execução. Então, por exemplo, ele demorou 10 segundos, ou ele demorou 5 segundos, ou ele demorou 2 minutos. Mas isso, na maioria dos casos, não faria muito sentido, porque isso dependeria da máquina onde eu estou rodando meu código, porque uma máquina pode ter um processamento melhor que a outra, então os tempos dariam diferente. Ou pode ser que eu estou testando meu código em um cenário onde, por sorte, ele roda rápido, mas talvez um outro cenário que eu nem pensei, ele demoraria muito para rodar. Então, em complexidade de algoritmos, a gente tenta basicamente analisar, de alguma forma, a quantidade de passos ou iterações que o nosso código leva para executar do início ao seu fim. Isso a gente considerando o pior caso possível. Ou seja, o caso onde, teoricamente, ele demoraria mais tempo para ser executado. A notação mais utilizada para que a gente consiga descrever a complexidade de tempo dos nossos códigos é a notação Big O, ou em português, O grande. Ela basicamente mostra o comportamento do nosso código ou algoritmo em termos de crescimento de tempo de execução baseado nos seus valores de entrada. Então, ilustrando o que eu acabei de falar, aqui a gente tem duas complexidades de exemplo. A gente tem O de N, porque agora a gente vai começar a usar a notação Big O, então sempre a gente vai ter O, entre parênteses, alguma coisa. N ao quadrado, N fatorial, depende da complexidade. E aqui, por exemplo, quanto maior a entrada, mais tempo a função n ao quadrado vai levar para executar do que a função n. Então, por exemplo, se a gente pegar um ponto qualquer aqui, e se a gente subir, a gente vai ver que o tempo de execução da linear está aqui, o tempo de execução da n ao quadrado está aqui. Então aqui é alguma das complexidades que vocês podem ver por aí. Por exemplo, a gente tem uma complexidade O de 1, que é essa primeira aqui, que é a complexidade constante. O que isso quer dizer? Independente do valor da entrada, o nosso código sempre vai executar no mesmo tempo, porque não interfere. Então a gente pode falar que alguma operação ou algum algoritmo é constante. A gente tem O log de n. Sempre quando eu falar log aqui, eu estou falando log na base 2, ok? Eu tenho a operação linear, n log n, n ao quadrado, ou seja, quadrática, n ao cubo, 2 elevado a n, n fatorial. Essas são algumas das complexidades possíveis de se encontrar por aí, e ordenado da melhor, que seria constante, até a pior, que seria n fatorial. E só de curiosidade, em C++, por exemplo, em 1 segundo, você consegue executar cerca de 10 a sétima, 10 a oitava passos. Isso vai depender um pouco das operações que estão sendo feitas, mas a gente pode usar esse número como uma base. Então, em 1 segundo, a gente executa cerca de 10 a oitavo passos, ou 10 a oitavas iterações no nosso código. O que isso quer dizer? Bom, imagina que a gente tem um problema onde a entrada, o tamanho do vetor da entrada, por exemplo, é 10 a sexta. Ele fala que o nosso código tem que rodar em 1 segundo, no máximo. Então, a entrada é 10 a sexta, e o nosso código tem que rodar em 1 segundo. Só que a gente descobre que a complexidade do nosso código é n ao quadrado. Então, a complexidade é O de n ao quadrado, onde n é a entrada, que é 10 a sexta. 10 a sexta ao quadrado, a gente tem 10 a 12. Então, com certeza, esse código não vai rodar em menos de 1 segundo, já que eu disse que em 1 segundo a gente consegue executar mais ou menos cerca de 10 a oitava operações. Só que, dada a nossa complexidade, a gente está executando 10 a 12 operações, muito mais. Então, por exemplo, um código que resolveria esse problema em menos de 1 segundo seria um código linear, O de n, porque ele executaria apenas 10 a sexta passos e não 10 a 12. Bom, agora que vocês já viram um pouco da teoria, né, da complexidade de algoritmos, da notação Big O, eu vou mostrar para vocês os 3 passos que, aplicados de forma correta, vocês vão conseguir encontrar a complexidade de tempo de pelo menos 90% dos códigos que vocês escreverem. Bom, o primeiro passo é levar em consideração apenas as repetições do seu código. O segundo passo é verificar a complexidade das funções ou métodos próprios da linguagem.
se você utilizar algum. E o terceiro passo é ignorar as constantes utilizadas e usar apenas o termo de maior grau. Agora eu vou aplicar esses 3 passos em vários exemplos que eu criei aqui para a gente conseguir encontrar a complexidade de tempo desses algoritmos. Bom, esse primeiro exemplo aqui, ele basicamente tem um vector v e um inteiro x, e ele procura nesse vector o inteiro x. Se ele encontra, ele retorna true, se não encontra, ele retorna falso. Certo? Então qual é a complexidade desse código? O que eu tenho que fazer? O primeiro passo, achar as repetições. Bom, a primeira e única repetição desse código é aqui. Essa repetição, ela repete tamanho vezes, onde tamanho é o tamanho do meu vetor de entrada, certo? Do meu vetor v. Então, mesmo nos exemplos que eu te passei, a gente sempre fala O de n ao quadrado, O de n ao cubo, nem sempre as variáveis do nosso código vão chamar n, certo? Nesse caso, chama tamanho. Então, esse for aqui, ele representa O de n, onde n é o tamanho do vector. O segundo passo é procurar funções ou métodos próprios da linguagem que eu estou utilizando e descobrir a complexidade deles. Bom, nesse exemplo aqui, a única coisa que pode ter alguma complexidade e eu tenho que avaliar é esse size. Por quê? Esse size ele me retorna o tamanho do meu vector. É uma função própria da linguagem C++. Então eu tenho que descobrir qual que é a complexidade disso. Será que é constante? Será que é linear? Será que é logaritmo? Eu não sei. Então como que eu descubro? Bom, em C++, eu consigo entrar no site cplus.com e lá eu consigo descobrir a complexidade de praticamente tudo que eu quiser. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faria isso. Bom, eu entrei aqui no cplus.com e eu quero saber a complexidade do size de um vector. Então eu vou digitar aqui vector. Eu tenho várias coisas sobre vector aqui, e aqui ao lado esquerdo eu consigo ver as suas funções, member functions. Então aqui embaixo eu tenho size, eu clico nela. Se eu descer um pouco, em algum lugar vai ter complexity, que é a complexidade. Então aqui eu consigo ver que é constante. Ó. Então aqui eu já tenho a resposta que essa função que eu estou usando o C++ tem complexidade constante. Então voltando aqui no exemplo, a gente descobriu que essa linha, o v.size, ele tem complexidade constante. Isso daqui, como é simplesmente uma comparação, também tem constante. E um return false também tem constante. A gente não precisa achar a complexidade de linha por linha. Eu estou fazendo isso aqui nesse primeiro exemplo para ficar claro o que está acontecendo, mas aí nos próximos a gente vai um pouco mais rápido. Então, já que eu achei a complexidade de tudo do meu código, tudo que for constante, eu simplesmente ignoro. Ó, ignoro, ignoro, ignoro. Isso daqui é o que sobrou. Então, a complexidade desse meu código é O de n. E qual que é o passo 3? O passo 3 é ignorar as constantes e utilizar o termo de maior grau. Nesse exemplo aqui, como o único termo que a gente tem é O de n e a gente não tem nenhuma constante multiplicando, o terceiro passo nem precisa ser feito. Então a complexidade final é O de n, ou seja, linear. Bom, agora no segundo exemplo, eu tenho um vector v como parâmetro. Eu pego o tamanho desse vector, então a gente já sabe que isso daqui é constante, que é o v.size. Aqui eu tenho um for que vai até o tamanho. Então, aqui a gente tem O de n. Aqui eu também tenho mais um for que vai de 0 até o tamanho. Então a gente tem mais O de n. Aqui dentro eu tenho apenas algumas comparações. Quero saber se o i é diferente de j ou se o v de i é igual ao v de j. Então isso aqui tudo é constante. E os returns também são constantes. Então o que a gente faz agora? A gente vai ignorar constantes. A gente vai, depois de ignorar as constantes, a gente vai juntar o que sobrou em uma única expressão. Como aqui ó, a gente tem O de n e dentro a gente tem outro O de n, a gente vai multiplicar esses dois O de n. Então, a nossa complexidade vai ser O de n vezes O de n. E isso daqui dá O de n ao quadrado. Então aqui a gente tem uma complexidade quadrática, porque a gente tem O de n multiplicando O de n. O terceiro passo é ignorar constantes, utilizar o termo de maior grau. Aqui a gente não tem nenhuma constante. E o termo de maior grau é n ao quadrado, porque nesse caso ele ainda é o nosso único termo. Nos próximos exemplos vai ter coisa diferente. Bom, agora aqui no terceiro exemplo, vamos seguir os passos. Primeiro, achar as repetições. Eu tenho um for aqui, que vai até o tamanho, onde tamanho é o tamanho do meu vector. Então eu posso falar que aqui eu tenho O de n, onde n é o tamanho. Aqui eu tenho outro for, também de 0 até o tamanho. Então, O de n. Aqui nada. Aqui eu teria mais alguns códigos. Aqui eu tenho outro for, que vai até o tamanho, O de n. Nada de for. E aqui embaixo, meu último for, que vai até o tamanho O de n. Bom, agora eu tenho que pegar isso daqui e escrever em uma única complexidade. Né? Eu preciso juntar tudo. Como que eu faço isso? N
multiplicando n. Então eu vou ter n ao quadrado. Então eu tenho O de n vezes O de n. Mais. Por que mais? Porque tudo que está depois disso é independente do que está aqui. Então, mais O de n. Que foi esse segundo for aqui do blé. E depois, descendo o restinho do código, eu tenho um int.bli que faz algumas coisas, e eu tenho esse for, que também é n. Então eu tenho mais O de n. Então eu tenho n vezes n mais n mais n. Isso daqui eu posso transformar em O de n ao quadrado mais 2 vezes O de n. Certo? Então eu simplesmente simplifiquei essa minha expressão. Agora a gente consegue aplicar o terceiro passo. A gente tem n ao quadrado mais 2 vezes O de n. Qual que é o terceiro passo? Ignorar as constantes. Então, esse 2 é uma constante. Eu posso simplesmente ignorar. Então, ao invés de ser n ao quadrado mais 2 O de n, vai ser n ao quadrado mais n. Eu vou ignorar a constante. E depois é utilizar o termo de maior grau. Qual que é o termo de maior grau? N ao quadrado ou n? Bom, n ao quadrado é maior. Então, eu posso simplesmente sumir com esse n. E no final seria n ao quadrado. Ou seja, a complexidade desse código, mesmo tendo vários fors, n para cá, n para cá, n para cá, a gente pode falar que ela é O de n ao quadrado. Porque a gente sumiu com os constantes e usou apenas o termo de maior grau. Bom, esse quarto exemplo é bem parecido com o segundo, mas tem um porém. Eu tenho 2 fors, só que preste atenção que um for vai até tamanho, que é o tamanho de um vector, e o outro for vai até tamanho 2, que é o tamanho de um outro vector. Então eu não posso falar que aqui é O de n, e aqui também é O de n. Porque o que vai ser n nesse caso? Vai ser tamanho ou tamanho 2? Eu não posso falar que é a mesma coisa. Então, tamanho eu vou chamar de n, e tamanho 2 eu vou chamar, por exemplo, de m. Uma outra variável. É um outro valor, certo? O tamanho do v é independente do tamanho de w. Então, eu chamei de n, chamei de m. Então, fiz o primeiro passo, que é levar em consideração as repetições. Tem alguma função aqui para o segundo passo? Bom, só size, né? Size a gente já viu que é constante, então eu vou ignorar. De resto, constante. Então, qual que seria a complexidade final? Preciso juntar em uma expressão só. Seria O de n vezes O de m. Por que vezes? Porque isso está dentro disso. São coisas dependentes. Então, essa é a minha complexidade final. Porque o terceiro passo, ignorar constantes, não tem constante. Utilizar o termo de maior grau, eu só tenho um termo, né? Mesmo ele tendo duas variáveis, isso daqui é um termo só. O que eu defino ter mais de um termo seria se eu tivesse mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa. Então, tudo que está entre os mais seriam nossos termos. Mas nesse caso, como só tem um, a complexidade é n vezes m. Bom, nesses dois exemplos agora, o exemplo 5 e o exemplo 6, o código ele faz exatamente a mesma coisa. O que ele faz? Ele recebe um vector de idades e ele simplesmente vê se a menor idade que está contida nesse vector, se ela aparece pelo menos 2 vezes. Como que eu faço aqui? Eu pego a menor idade, então eu percorro esse meu for, encontro a menor idade. Beleza. Depois eu percorro ele novamente e vejo se a minha menor idade está presente nele. E cada vez que ela estiver presente, eu aumento essa minha variável cont. Se meu cont estiver valendo mais de 1, ou seja, 2, 3, 4, 5, quer dizer que a minha menor idade foi repetida. Então eu retorno true, se o cont for menor que 1. E nesse segundo exemplo, o que eu faço? Eu pego meu vector idade, dou um sort nele. O que é um sort? É ordenar. Então ele vai ordenar do menor para o maior. E se eu quero saber se a minha menor idade aparece pelo menos 2 vezes, eu olho a posição 0 do meu vector, a posição 1 do meu vector e vejo se elas são iguais. E se a posição 0 é igual à posição 1, isso quer dizer que eu tenho 2 vezes a menor idade aparecendo. Então, se isso é verdade, eu retorno true. Então, ou seja, os dois códigos eles fazem exatamente a mesma coisa. E se a gente simplesmente bate o olho, a gente vai achar que esse código de baixo é mais rápido, né? Olha isso, eu não tenho nenhuma repetição. Eu tenho 2 linhas de código. Aqui eu tenho 2 repetições e tenho, sei lá, mais de 10 linhas de código. Mas não é verdade. Então, para isso que serve a gente usar a complexidade de algoritmo para a gente realmente entender qual código é mais rápido. Então, aplicando os 3 passos, primeiro eu vou achar as repetições. Eu tenho uma repetição aqui, uma repetição aqui. Então, isso aqui é O de n. E aqui embaixo também é O de n. Eu uso alguma função aqui da linguagem? Só o size. A gente sabe que é constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar as complexidades.
que vai ser O de N mais O de N. Ou seja, 2 O de N. E o que eu tenho que fazer aqui no terceiro passo? Ignorar as constantes e utilizar o termo de maior grau. Constante 2 eu vou ignorar, então eu vou cortar esse 2. Vai me sobrar apenas O de N. E o termo de maior grau é o único termo que eu tenho. Então, a complexidade desse algoritmo aqui é linear, ou seja, O de N. E essa função de baixo, que faz exatamente a mesma coisa, ela tem alguma repetição? Nenhuma repetição. Então, beleza. Qual que é o segundo passo? Verificar a complexidade das funções e métodos da linguagem. Aqui, eu utilizei o sort. Qual que é a complexidade do sort? Bom, eu vou lá no C++ e vou olhar novamente. Então, eu pesquisei aqui por sort no C++. E se eu descer um pouquinho aqui, na parte de complexidade, ele fala algumas coisas aqui, mas ele fala que aproximadamente n log n é a complexidade, onde n é basicamente o tamanho do meu vector. Então, voltando aqui, a gente descobriu que a complexidade do sort, desse sort, né, do C++, é n log n, onde n é o tamanho do meu vector, então é n log n. O de n log n. Isso daqui é constante, então isso daqui é a única coisa que a gente tem no nosso código, já que a gente não tem repetição. Então, a complexidade final seria O de n log n. Se a gente comparar com o anterior, que o código fazia exatamente a mesma coisa, ela acaba sendo pior, mesmo o código tendo duas linhas e não tendo nenhuma repetição. Porque a forma como esse sort é implementado por trás dos panos nos dá uma complexidade n log n. Então nem sempre um código menor é mais rápido, ou um código maior é mais rápido. A gente não consegue distinguir dessa forma. E por último, a gente tem um código que recebe um set e um vector. Então aqui é constante. Então o primeiro passo é achar as repetições. Achei uma repetição, n, O de n. Segundo passo, tem alguma função da linguagem que eu estou usando? Sim, eu estou usando ponto .count de um set. Qual que é a complexidade do ponto .count? Bom, se a gente for lá no site do C++, a gente vai descobrir que ela é log de n. Eu não vou lá agora, mas vocês podem confirmar. O count tem complexidade logarítmica. Então eu vou pegar as minhas complexidades, vou juntar em uma expressão só. Vai ser O de n vezes O de log n. E me dá O de n log n. Essa é a minha complexidade final. Bom, eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem, né, como calcular a complexidade de tempo de um algoritmo. E se você ficou aqui até agora, se inscreva no canal, deixa algum comentário aí se você tiver alguma dúvida. Se você tiver algum algoritmo que você não conseguiu calcular a complexidade por algum motivo, escreve ali pra gente. A gente pode discutir e chegar na complexidade final dele. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.